Olá, meninas! Como vocês estão? No programa Você de Volta à Vida, eu ajudo mulheres a acabar com a insônia, a perder peso e ter mais disposição. Eu sou a nutricionista Marta Brasil, eu sou especialista em emagrecimento feminino e especialista em nutrição funcional. E o tema do episódio de hoje é menopausa e perda de peso. Então vamos lá, fiquem até o final que eu vou tentar dar um panorama do que acontece com as mulheres quando chegam por volta dos 40 anos até chegar à menopausa. Então, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam qual é a diferença entre climatério e menopausa. Todas conhecem a principal diferença. Nós, mulheres que vamos nos aproximando dos 40 anos, precisamos ter claramente a ideia do que significa o climatério e do que significa a menopausa. Vou explicar para vocês a diferença entre esses dois momentos tão importantes e marcantes na vida de nós, mulheres. Então, vamos lá. O climatério é um período que seria um degrau. Climater vem de degrau. Na verdade, é um período anterior à chegada da menopausa. Então, esse período começaria por volta dos seus 37, 38, 40 anos, 42 anos. E esse período já vai acarretar mudanças no corpo da mulher. Agora, eu pergunto a vocês, por que é tão importante a gente entender esta diferença? Porque, como eu já disse, o climatério pode se iniciar já a partir dos 37, 36 anos e a menopausa ocorrer lá para os seus 48, 49, 50 anos, que é quando a gente já tem aquele quadro mesmo de término da última menstruação. Então, o climatério já seria esse início dos sintomas que as mulheres começam a sentir por volta dos 38 anos, sintomas que nós precisamos identificar quais são para que nós possamos começar a nos cuidar, a ponto de evitar que lá nos 50, 52, 53 anos, quando realmente a menopausa chega, e chega infalivelmente para todas nós, a gente já esteja bem, não esteja sentindo tanto como os sintomas, né, se arrastando, né, perdendo o sentido de viver. Então, vou explicar para vocês. Quando nós chegamos nessa fase dos 38, 39, nós já temos uma mudança hormonal, porque o nosso corpo já está entrando num processo, sim, de envelhecimento, de declínio na produção dos seus hormônios. E o primeiro hormônio a cair no nosso corpo, o primeiro hormônio feminino, é o hormônio da progesterona. Todo mundo já ouviu falar no hormônio da progesterona? Pois é, o hormônio da progesterona é aquele hormônio muito importante na gestação, é aquele hormônio que vai segurar o bebê, o embrião lá no útero, não é? Então, ele precisa estar em condições elevadas no período fértil da mulher. Mas o que acontece? Que quando nós vamos entrando na faixa dos 40, dos 42, 43, acontece um declínio dessa produção de progesterona. Então, o que vai acontecer quando acontecem mudanças hormonais no nosso corpo? Vamos pensar, o que são hormônios, meninas? Hormônios é tudo aquilo que vai reger a saúde do nosso corpo, é tudo aquilo que vai determinar a condição de saúde do nosso corpo, determina a concentração de açúcar no nosso sangue, determina nossos níveis de energia, o hormônio determina o nosso pensar mais rápido, determina o nosso corpo, um corpo sem sentir dores, ou seja, o hormônio ele rege a nossa saúde. Então, se o hormônio é uma substância tão importante para reger a nossa saúde, obviamente, se a gente começa a ter um desequilíbrio nessa saúde, nesses hormônios que eram a vida da mulher, a gente vai ter, sim, reações
metabólicas. Reações no nosso metabolismo vão ocorrer. Então vamos lá, que reações são essas, Marta? Quais são as reações? Bom, vou explicar para vocês o que acontece. Eu já falei lá daquele hormônio da progesterona que começa a diminuir quando a gente vai passando dos 36, 37 anos, correto? E aí, se esse hormônio diminui, o estrogênio, que é o outro hormônio que precisa estar em concentrações contrabalanceadas com a progesterona, ou seja, nós temos que ter metade do nosso ciclo menstrual, o estrogênio tem que estar alto, a progesterona tem que estar baixa. Na outra metade do nosso ciclo menstrual, acontece o inverso. O estrogênio que estava alto, ele tem que baixar, e a progesterona que estava baixa tem que elevar. Então, eles estão em constante balanço para que nós tenhamos a vida plena, né? Para que a mulher tenha aquela plenitude da pele bonita, do cabelo bonito, do não sentir dores, não sentir cansaço, não é? E quando esse desequilíbrio começa a acontecer, ninguém escapa, não. Esse desequilíbrio começa a acontecer no climatério, que é a fase anterior à chegada da menopausa. Então, o que vai acontecer no nosso corpo? Esse desbalanço hormonal tem um nome. Quem sabe qual é o nome desse desbalanço hormonal? Chama-se a predominância estrogênica. Por quê? Predomina o estrogênio, ele acaba ficando em proporções mais altas e a progesterona vai ficando mais baixa. Ora, tem uma coisa que não acontecia quando eu tinha 20, 30 anos. Se está acontecendo isso, quais são as reações, os sintomas que nós teremos, nós mulheres? Então, na nossa mente, começa a ter uma falhazinha de memória. Esse desequilíbrio hormonal, a gente fica assim, nossa, eu tinha uma memória mais aguçada 10 anos atrás. Eu me lembrava mais das coisas quando tinha meus 25 anos. Quem nunca fala que a mulher de 40 anos que não começa a sentir qual é o nome mesmo daquela coisa, a gente perde a memória, assim, uns lapsos de esquecimento. Sim. Outra coisa que a gente pode prestar atenção, o colesterol que vinha direitinho, parece que a gente pega o exame de sangue e vê ele alterado. A gente começa a prestar atenção em exames que até então vinham normais, a gente não entende por que o colesterol começa a subir. Aí a gente dosou o sangue também e vê que a gente agora começa a ter problemas de insulina. Parece que a insulina começa a ficar alta, né? A gente começa a ter aquela questão da intolerância à glicose, da resistência insulínica, que a gente começa a ter que se preocupar para não se tornar uma futura diabética no futuro, né? A gente teme logo, não, como assim? Eu nunca fui diabética, então a gente já presta atenção nesses exames. E aí, o que acontece no nosso corpo? O nosso corpo é como se ele sentisse essa mudança que vai gerar um quadro inflamatório nas nossas células. E o que vai acontecer também a nível de articulações? Nós passamos a sentir dores. É como se o nosso colágeno começasse a sentir também essa questão do desbalanço hormonal. Então, a gente não percebe que o cabelo vai ficando um pouquinho ressecado, a gente percebe que a pele precisa de um cuidado mais especial, de um hidratantezinho, a gente percebe que já sente uma dor, às vezes, ao levantar, né? Às vezes você já desperta com aquele mal-estar, aquela noite mal dormida, não é? Parece que o sono já fica mais perturbado. Eu ainda vou falar sobre insônia num próximo vídeo. Parece que a gente está num verdadeiro colapso e a gente não entende como é que tudo começou. E aí a gente começa a achar que aquilo é normal, porque a gente está com 40 anos, está com 45. Então é como se a gente não entendesse essa tempestade que está acontecendo.
E aí parece que a gente passa a conviver com as dores no corpo, a gente passa a conviver com a insônia, a gente passa a conviver com o desânimo. O desânimo também, uma falta de energia, não é? E aquela gordurinha, já que o tema é perda de peso, vamos focar na perda de peso. Por que que a gente percebe que, de repente, a pancinha estufa? De repente, aquela gordura na região abdominal insiste em ficar lá, insiste em não sair, e o que é pior, insiste em aumentar. Então, a gente se olha no espelho e parece que não se reconhece. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje é uma informação valiosíssima, porque a mulher precisa ter o conhecimento dessas alterações hormonais que se iniciam até 13 anos antes da menopausa. E a questão do ganho de peso é muito forte na mulher a partir dos 40. Temos uma tendência muito grande a ganhar peso depois dos 40. E com o avançar da idade, ao chegar na menopausa, tem estudos já comprovando que a mulher ganha 1 quilo por ano. Então vamos pensar, se aquela mulher parou de menstruar, a última menstruação dela foi aos 50 anos, significa que ela vai, se ela não se cuidar, vamos lá, ela tem forte tendência a ganhar 1 quilo por ano. Então, quando ela chegar a 60 anos, ela vai ter ganho 10 quilos por baixo. Então, ela vai atravessar como? Uma velhice doente, uma velhice sofrendo as consequências de estar acima do peso. Porque, meninas, qual é a grande consequência hoje em dia de estar acima do peso? Gordura é um tecido inflamatório que eu quero depois explicar para vocês o que é essa inflamação. Então, a gordura no corpo, ela vai perturbar a ordem natural do seu organismo. Então, o excesso de peso que você vai adquirindo com a entrada da menopausa, uma menopausa que não foi tratada lá no climatério, nos 36, nos 40 anos, vai fazer com que você possivelmente tenha diabetes, problemas de colesterol, triglicerídeo alto. E aí, o que vem quando o colesterol no sangue aumenta? Gente, gordura no fígado, esteatose hepática, o fígado fica super gorduroso. Qual é a consequência disso? Eu recebo muitas pacientes com esteatose hepática. Vocês sabem o que representa a gordura em volta do fígado? Significa que você tem um fígado que não vai trabalhar como tem que trabalhar. Esse excesso de peso, esse excesso de gordura vai se alojar em volta do seu fígado. E o fígado é o nosso órgão responsável por eliminar toxinas do nosso corpo. Todos aqueles medicamentos que você vai precisar tomar por conta de uma glicose alterada, de um triglicerídeo alto, o seu remédio para pressão, o seu fígado é o órgão fundamental para poder eliminar essas toxinas medicamentosas do seu corpo. E se esse fígado está apresentando uma capa de gordura, que é a gordura que se chama esteatose hepática, esse fígado está doente. Esse fígado não vai eliminar nada. Esse fígado vai deixar que essa toxina atravesse e vá para a sua corrente sanguínea. Gente, e aí vai virando um círculo vicioso. Você precisa tomar um remédio, porque você tem que tratar daquela pressão alta, tem que tratar daquele diabetes, tem que tratar da doença do coração, mas você não tem um fígado que vai fazer essa desintoxicação para você. E aí, outro fato também, ele não só não vai ajudar nessa desintoxicação medicamentosa, como ele também não vai fazer a digestão, porque o fígado também é fundamental para produzir a bile. O que é bile? Bile é uma substância importante para você digerir gordura. Então, o fígado, ele produz a bile é importante para ir para a vesícula biliar,
e ela fica armazenada na vesícula biliar, e quando você come, essa bile vai atuar na digestão das gorduras. E aí você não digere gordura nenhuma, gente. Aí o que acontece? Barriga estufa, má digestão, você não absorve as vitaminas que você tem que absorver da alimentação. Se você não absorve vitaminas, você vai ficar o quê? Cansada. E aí o que acontece? Você pode observar perda de cabelo, a pele mais flácida, dores nas articulações, a pele vai ficando ressecadíssima, a imunidade cai. É uma verdadeira loucura. Então, vamos pensar. Vamos tentar imaginar, então, que esse colesterol que subiu, a gente precisa, então, tratar desse colesterol de início. E uma vez a gente conhecendo que no período do climatério ele tende a subir, não vamos esperar a menopausa avançar, sabendo que a menopausa faz a mulher ganhar 1 quilo por ano, para que isso se complique mais. E aí, outro ponto fundamental, como é que eu faço para evitar, então, que eu não me deixe ser influenciada por tantas mudanças hormonais no nosso corpo, que nenhuma mulher escapa. Independente se você vai fazer reposição hormonal ou se você não vai fazer uma terapia de reposição hormonal, a saída é cuidar da sua alimentação. É por isso que eu estou aqui querendo alertar o máximo de mulheres possíveis que, assim como eu, já passaram dos seus 40 anos e precisam viver uma vida plena. Não é chegar aos 70 anos sofrendo. É para a gente chegar aos 70, 80, 90 anos caminhando bem, se exercitando, se alimentando bem, curtindo a família. É para a gente não estar sofrendo. E a arma que nós temos agora, nesse início, é a nossa alimentação. É o que vai moldar a nossa saúde de agora por diante. E se o ganho de peso é fortemente influenciado nessa faixa etária dos 40, dos 50 anos, então chegou a hora da gente entender o que precisa ser mudado. A gente precisa entender o que a gente está colocando na mesa. E a gente, com isso, perdendo peso, a gente vai conseguir fazer com que essa tendência daquela mulher que sofre na menopausa, que a gente quebre esse círculo. Porque o que mais acontece nos dias de hoje é você chegar num consultório médico e, infelizmente, a gente escuta dos médicos que é da idade. Quem nunca? Nossas avós, nossas mães que chegam num consultório, é normal da sua idade. Normal o quê? O corpo está envelhecendo, tá? Mas o que é normal da idade? É normal da idade não dormir? É normal da idade sofrer com diabetes? É normal da idade ter esquecimento? Não, não é normal. O normal é a gente viver e não se arrastar ao longo dos dias. O normal é a gente ter uma noite de sono plena. O normal é a gente ter vitalidade. Mas tudo vai depender do que a gente está botando de combustível para as nossas células. O que eu estou colocando de combustível? E por que é tão importante esse tema de hoje, meninas, de menopausa e perder peso? Porque é tão importante. Porque isso é que vai determinar os nossos próximos 20, 30, 40, 50 anos. E o que é melhor ainda, é o que vai determinar como nós vamos terminar também a nossa existência. Doenças cardiovasculares é a segunda maior
As doenças cardiovasculares, elas estão no ranking de morte das mulheres acima dos 50 anos. AVC, pressão alta, é muito forte na mulher que entrou na menopausa. É muito grande o número de hospitalizações, de internações. E a gente ainda nem entrou no mérito aqui da conta da farmácia, do quanto se gasta. Quanto se gasta de medicamentos? Eu atendo vários pacientes que têm listas enormes de medicamentos, que cada vez que ela volta no seu cardiologista, é um remédio a mais que coloca na lista. Cada vez que volta endocrinologista, é outro medicamento. Se tomava glifage, que é um remédio para baixar a glicose no sangue, se tomava uma vez ao dia, ela passa a tomar 2, passa 3 vezes. É o intestino que não funciona direito. Ou ele é preso, ou ele é solto demais. Não, vamos trabalhar para que a gente diminua isso. Porque quanto mais remédios a gente ingere, na verdade, a gente está colocando o nosso corpo num caminho que talvez seja sem volta, caso a gente não entenda hoje o que precisa ser feito. Caso a gente postergue mais. Se eu não consigo começar hoje, por onde eu posso começar? A gente começa fazendo pequenas mudanças. Se eu tenho o hábito de comer doce todos os dias, eu vou deixar esse doce, de repente, só para os finais de semana, né? Se eu tenho mania de comer fritura, a maior parte dos dias, eu vou tentar comer fritura algumas vezes, ou então tentar fazer empanados, alimentos ao forno. E as frutas, se eu não como fruta hoje, eu vou tentar comer uma fruta por dia. Vamos tentar fazer o melhor, que possa ser o mínimo. Que possa ser o mínimo para que a gente tenha força para cuidar de nossos filhos, nossos netos, disposição para brincar com as nossas crianças. Porque eles também são os nossos exemplos. Eles observam o que a gente come, o que a gente coloca no prato. E nós queremos o quê? Que nossos filhos, que nossos netos observem também e tenham saúde, tenham um padrão saudável, principalmente. Né? Oi! 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 Essa aqui é a minha filhinha, de 3 anos. E ela tem uma alimentação que ela escolhe os legumes que ela quer colocar no prato. Ela toma o iogurte dela sem açúcar, ela toma o iogurte natural sem açúcar, ela come alface, ela come tomate. Mas não sou eu que a obrigo, não sou eu que fico forçando. Ela observa meu exemplo, então ela já aplica no seu dia a dia. E é uma criança que nunca não fica resfriada, não precisa dos antibióticos, tem bastante energia. Então a gente começa da infância, mas quem não começou ainda dá tempo, tá bom? E eu vou ficando por aqui e um grande beijo.